Nesse vídeo nós vamos falar sobre um recurso da linha AS200 e 300 da Delta, que é o link de comunicação, que é o Data Exchange, onde você pode fazer a comunicação de diversos dispositivos, tanto pela linha serial como pela linha Ethernet, com uma configuração muito simples. Nós exemplificamos aqui uma comunicação entre o AS228, um DVP-SE, um SX2 e um novos N1200 ligado a um PT100, que é para ilustrar que nessa mesma linha dá para fazer comunicações tanto diretas em memórias comuns da linha DVP da linha S, mas também dá para fazer comunicação com qualquer dispositivo que tenha o protocolo de comunicação Modbus. Eu coloquei aqui esse controlador de temperatura, mas poderia colocar um inversor, qualquer coisa que tivesse comunicação via serial 485, certo? Aqui a ligação já bem padrão da gente. A gente tem lá o sinal de positivo e negativo, exemplificando. Estamos ligando na COM1 aqui do S228, aqui é só o sinal da malha. Também ligando no mais e menos aqui do DVP-SE, no mais e menos aqui do SX2, e aqui o esqueminha de ligação do novos N1200, mas para o 1100 é a mesma coisa, para a grande maioria dos controladores da Novos segue o mesmo princípio. Certo? Isso funcionaria para qualquer fabricante de controlador de temperatura que tivesse a comunicação 485. Mudaria pouca coisa, entendeu? Mas tem até um vídeo falando sobre isso, mas esse não é nem o ponto da comunicação. Aqui eu deixei só visualizando, tá? Como a comunicação entre o, o AS228, está todo mundo online, tá? O SE e o SX2. A questão aqui é que a comunicação usando dessa maneira, ela é muito simples. Eu faço toda a comunicação praticamente sem usar nenhuma instrução específica para comunicação Modbus. Aqui, ó, vou mostrar aqui daqui a pouco. Eu tenho simplesmente uma pasta onde eu configuro as conexões e defino as memórias, e a partir daí eu já posso comunicar. Mas primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Aqui o mestre da minha rede nesse caso sempre vai ser o AS228. Então, dentro da mesma linha de comunicação, na memória D1000 para D100 e D2000 para D200, eu estou comunicando com o DVP-SE. No caso aqui, esse é o SE. Só para ilustrar, aqui no D2000, vou colocar, veio para cá. Agora a comunicação no sentido contrário, aqui, ó, no sentido contrário, tá? Do SE para mim. Quatro, três, dois, um. Agora a comunicação com o SX2. Aqui no SX2, o que é que eu fiz? A gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, com o SX2, estou usando a D1010 para receber o sinal a informação do SX2, e estou enviando através do D2010, respectivamente o D100 e D200 no SX2. Certo? Aqui eu montei só um sequencialzinho aqui que vai para D100, certo? E ele fica enviando aqui esse valor aqui, certo? Na verdade é um deslocador de bit, aqui só está fazendo um sequencialzinho. E ele está recebendo aqui, tá, na D200, o sinal que vem do AS228. Aqui eu tenho esse sequencial, que é a única lógica que eu tenho. Eu não tenho mais nada a nível de lógica de escrita mesmo, de rotina, dentro do S228. Só isso, ó. Pode ver que aqui eu só tenho 23 passos.
ele fica jogando a sequencialzinho, ele fica caindo aqui. E aqui na comunicação, deixa eu colocar o outro aqui. Eu também tenho aqui uma comunicação na D5060, 5060, tá? Com novos N1200. No 50 eu vou ler a informação, no 60 eu vou escrever. Aqui eu deixei ele aqui na câmera. Aqui eu tô lendo a temperatura e ela está entrando aqui, ó, no D50. Conforme a temperatura varia a leitura aqui. E agora eu vou escrever o set point. Depois eu vou explicar isso direitinho. Certo? Então assim, toda a comunicação ela já está estabelecida. Agora nós vamos ver como a gente configura essa comunicação, passo a passo. Vamos aqui começar pelo AS228. Veja bem, que nem eu falei, eu já não tenho nada aqui, eu só tenho a área de comunicação, umas memórias que eu deixei para fazer leitura, tá? Mais nada. Então onde eu configuro? Aqui, ó, no hwconfig. Quando eu abro o hwconfig, né, eu tenho a configuração da minha rede aqui. Mas aqui é a configuração do meu controlador. Clicando duas vezes, eu tenho aqui a configuração das portas, tá? Eu configurei a porta com 1, que é a que a gente está usando, tá? Aqui é com 1. A com 1 aqui, ó, que é o que a gente está usando, com 19200, 8 bits, sem paridade, 2 stop bits, RTU. Certo? É a mesma configuração que eu fiz aqui no SX2, tá? Só a configuração da rede. E no SE também. No SE eu tenho menos informação ainda, tem 19 passos. Só a configuração. Então eu só defino, tá, os parâmetros de comunicação entre todos. Eu também fiz a mesma coisa com N1200, mas depois a gente mostra o N1200. Então, estabelecido, eu vi aqui no rwconfig, tá? Tá, então aqui eu defini a configuração da COM1, da COM2 e da porta Ethernet. Então, gateway, tudo isso daqui. E aí o que eu fiz? Aqui no Data Exchange é bem simples de trabalhar. Eu vou configurar aqui, vou montar um exemplo aqui no COM2. Quando a gente configura, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro a gente coloca aqui, ó, o scan automático. Aí eu vou adicionar aqui, troca. Eu coloco aqui para trocar sempre. Eu posso escolher qual é a opção. Normalmente eu uso esse. Poderia usar esse, mas eu uso esse. Aí eu adiciono. Quando eu adiciono, tem uma configuração aqui. Eu vou definir qual que é a linha. Primeiro eu vou dizer o ID. Posso colocar aqui o ID qualquer, vamos supor ID3. Aqui eu vou definir com quem que eu vou comunicar. Ele me deixa disponível os dispositivos principais, os controladores da linha Delta. Coloco aqui, eu posso colocar o DVP, posso colocar qualquer um desses, a linha S. Ele vem padrão no AS, mas vamos dizer que eu quisesse o DVP. Quando eu coloco o DVP, ele já abre para mim aqui, tá, as variáveis do DVP. Por poder colocar aqui M, aí eu colocaria o número aqui, ó, ele coloca qual é o range, eu poderia colocar aqui M200. Nesse caso, se eu colocasse M200, a comunicação do outro lado teria que ser para um bit. Não é a comunicação que a gente costuma fazer, mas eu poderia fazer dessa forma. E eu defino quantos bits eu vou colocar aqui. Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo,
50. Aí o que ia acontecer? Eu ia enviar todos os bits do M200 até o M250 para o M0 até o M50, certo? E aqui isso enviando. E aqui eu faria a mesma, uma outra configuração do que eu estou recebendo, certo? Aqui eu posso receber aqui está o registrador D60, vamos deixar. Pode dizer que o D60, no caso ele vai vir aqui para mim para um D200. E posso dizer que eu quero 10 ou quantas eu quiser, tá? Variáveis nessa comunicação. Aí eu habilito aqui, eu tenho que habilitar, senão não funciona. Habilito, tá estabelecida a comunicação. Aí eu posso adicionar uma outra. Nessa outra, o que eu vou fazer? Eu vou definir o que, por exemplo, eu fiz com o meu novos. Coloquei aqui, variável 9, depois nós vamos passar lá. Coloquei que é a comunicação standard, e quando é uma comunicação standard, ele já me dá as variáveis Modbus. Aqui, ó, eu vou usar, por exemplo, um registro. Eu vou estar lendo aqui a variável 1, que no caso aqui é a leitura da minha temperatura, e vou determinar que isso aqui vai para um registrador qualquer, registrador 50, certo? E na hora de escrever, mesma coisa, eu vou colocar aqui do registrador 60, por exemplo, eu vou enviar para uma variável, tá, de registro, mas esse variável de registro, Modbus, só que aqui no caso tem que ver que o endereço, tá, é em hexadecimal. Então eu vou colocar um endereço qualquer aqui, eu vou colocar o endereço certo, mas depois a gente vai voltar nisso. E posso definir também, se eu quisesse aqui, ó, ler uma sequência de registro, eu colocaria 19, colocava 10, aqui colocaria 10, ele ia ler todo o endereço em hexadecimal, lógico, do 19 até mais 10 posições, tanto aqui quanto aqui, era só eu determinar. Então eu poderia fazer a leitura de todos os parâmetros. Ninguém costuma fazer isso, mas é simplesmente isso. Uma vez que eu defini, certo? Tá ok, salvei. Ótimo, é só eu pegar, voltar aqui, tá? E salvar. E descarregar para o CLP. Essas conexões, pelo que eu vi no manual, ele permite 32 configurações de conexão, ou seja, 32 dispositivos, com a quantidade de memória que eu quiser. Na linha 1, na linha 2, para comunicação serial. Essa aqui é que a gente está usando, essa aqui é que eu montei agora, mas se eu quisesse também criar uma Ethernet, Modbus TCP, é o mesmo sistema, a mesma coisa. Eu teria que vir aqui, da mesma maneira, colocar aqui o protocolo, poderia abrir essa, habilitar e definir o que eu quero fazer, que eu vou remover. Certo? Que nem essa aqui é uma comunicação, só que eu deveria colocar aqui, no caso, quem é, com quem eu estou comunicando, o endereço e o IP. O IP é até mais interessante. Então, assim, colocando o IP, a comunicação já fica estabelecida. E aqui eu coloco quantidade de variáveis. Bem simples. Feito isso, eu não preciso fazer mais nada. É só salvar, não preciso fazer mais nada. Tanto que aqui eu não fiz mais nada. E a comunicação já está pronta. Vamos só abrir aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui a configuração do N1200. O que a gente está comunicando com o N1200? O N1200, aqui, para configurar o N1200, para quem não está acostumado, eu tenho que entrar nessa escalinha aqui. Eu até deixei um vídeo salvo aqui, de como eu estou fazendo isso daqui, essa comunicação. Aqui. Deixar o vídeo aqui. Aqui eu tenho que apertar a setinha para a esquerda, apertar o P, até aparecer aqui essa primeira linha aqui, ó. Apareceu o type. Então a primeira configuração que eu tenho é o tipo de sensor. Depois aqui eu vou ter as casas decimais. Aqui no caso eu colocando uma casa decimal, que é aqui, ó, ponto decimal. Aqui a unidade, se é em graus ou em Fahrenheit.
Aqui, se eu vou estar trabalhando ou não com offset, escala mínima de temperatura, escala máxima. Eu não vou mexer aqui, senão vai sumir o vídeo. Isso aqui eu não lembro, acho que é aqui, ó, 19.200, que é a taxa de comunicação sem paridade, e o endereço, que é o importante, é o 9. Feito isso, acabou, voltou ao normal. Só preciso disso, certo? Essa é a configuração do 1200. Aqui, só para a gente saber quais são os endereços, eu vou estar comunicando com o endereço 1 e com o endereço 25, que é o SV, tá? O endereço 1 eu vou estar lendo, e no SV, o meu set point, eu vou estar gravando, eu vou estar escrevendo. Só que é endereço em decimal, e aqui ele pede para mim o endereço em hex. Acho que eu não passei, porque nós vamos ver, ó, que nem a gente estava falando lá. Para o endereço 2, quem é o endereço 2? O endereço 2 é o meu DVP-SE 2 aqui, ó. SE eu acho que tá aqui. Endereço 2 é o SE. O SX2 aqui, ó, ele está com o endereço 3. Então eu tenho o endereço 2, o DVP-SE, que nem eu coloquei aqui, o SE. No endereço 3 eu tenho o SX2, e no endereço 9 eu tenho o controlador da Novos. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá meio lento, tem muita coisa rodando junto. O que é que eu defini aqui? Que tudo que estiver, que eu escrever no D100, tá? do SE, que é o endereço 2 aqui, até o D104, 100, 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, eu vou estar lendo no D1000 até o D1004. Tudo que eu ler, tá? Tudo que eu escrever no S228, do D2000, com mais 5 variáveis, até o D2004, eu vou estar lendo do D200 até o 204. Então, tá. Beleza, vamos checar isso aqui primeiro. Então eu tenho aqui o D2000 e o D2004. Vou colocar aqui no fundo o SE. Que eu vou estar na memória 200 até a D204. No D2000, então, vou escrever no D2000, vou escrever aqui no D2004, para a gente comprovar. Vou escrever aqui 45. 45 no D204. Agora aqui no D104, vou escrever aqui 54. 54. 54. No D1004, 54, 54. Simples assim, já está definido. Configuramos aqui, fez essa configuração, já está definido. A mesma lógica aqui, é que ele vai abrir. Para o SX2, tem que escolher aqui SX2 e D3. Também estou mandando 5 variáveis, não estou usando uma só, mas poderia tranquilamente usar quantas eu colocasse aqui. Eu não sei se existe um limite aqui, eu preciso dar uma olhada, mas é um número grande de variáveis que a gente pode colocar. Vamos checar isso aqui então. O que é que eu fiz aqui com SX? No SX eu fiz aqui
fiz um sequencialzinho aqui, tá? Para ficar enviando, escrevendo aqui no D100, que tudo que eu escrevo no D100 aparece lá no D1010. E aqui eu peguei, tá, tudo que eu estou recebendo no D200. Tá? Eu associei uma consequência de memória, uma constante, certo? Aí eu coloquei D200.0, ponto 1, ponto 2, tudo que eu escrevo eu estou habilitando uma saída. Bem simples. E aqui, no caso, no A228 eu só fiz um deslocamento para mim escrever aqui de 1 a 32. Então eu fico escrevendo aqui de 1 a 32. Comunicação já estabelecida. E com novos não muda nada, é a mesma coisa. Aqui, ó, a gente colocou lá D50 a D60. Aí aqui no caso, o que eu fiz, tá? A mesma coisa, eu defini como Standard Modbus, coloquei o endereço, escolhi os registradores, igual eu havia falado quase agora, só que o endereço aqui no manual é o endereço 25, mais 25 em decimal é 19 em hexa. Então tem que colocar o endereçamento em hexadecimal. Só preciso disso, mais nada. Feito isso, só salvar, está comunicando, que nem a gente já está vendo aí. Fechei, não vou salvar porque senão vai cair a nossa comunicação. Já está tudo ok. Quais são as variáveis que a gente usa nesse processo? Eu tenho algumas variáveis no manual que me permitem checar essa comunicação. Entendeu? Eu tenho aqui o SM96, tá? Que é um sinal de envio, que também toda vez que ele envia ele aparece aqui, quando tem espera, e o SM confirmando a recepção. Quando eu tenho algum sinal de erro, aí eu tenho aqui um sinal que me informa se eu tive erro na COM 1 e na COM 2. Os sinais são duplicados. E aqui a gente tem no SM do 752 até 32 memórias para cima, e toda a comunicação que eu tenho ativa, tá vendo? Tanto da COM quanto da COM 2, da COM 2 lá para cima, ela vai me dizendo quais são as variáveis que estão ativas, quais são as linhas de comunicação, para eu ter um controle. O resto aqui é só memória de troca. Isso aqui é memória de configuração, mas essas memórias de configuração a gente não precisa se preocupar, porque quando a gente configura aqui o HWConfig, elas se setam automaticamente. Eu poderia montar a mesma linha de comunicação aqui, que eu monto, por exemplo, no SE. É lógico, com as memórias correspondentes, igual mostrei no outro vídeo. Poderia montar um link desse, mas não precisa. Eu posso configurar só a partir do HWConfig, que eu não teria problema, que eu não tenho problema nenhum. Certo? Aqui. No manual de operação ele explica como funciona o Data Exchange, coloca aqui os endereços, tudo direitinho, tá? Tanto para troca em Ethernet quanto em serial. Mas o que é mais importante para a gente é saber as memórias envolvidas, se você quiser monitorar isso daqui. Que são as memórias que está aqui no manual de programação, na página 31. As memórias que a gente confirmar a troca. E aqui, se a gente for no SM750, deixa eu ver aqui. Ele começa a dizer, conexão ativa, todas as conexões. Eu digo que vai até 32, porque ele me colocou até 32 conexões. Depois ele me coloca aqui para ver se a conexão tem sucesso, para monitorar. São memórias para monitorar, memórias de erro da conexão. As memórias de erro, se eu desconectar, ela aparece mesmo, né? Vou até fazer um testezinho aqui.
E depois ele começa com as mesmas configurações para com 2 até 32 conexões. Vamos ver se aparece um erro aqui. Então, aqui está tudo comunicando. Aqui. Ele começa a travar aqui em espera, e de vez em quando ele começa a me dar alguns sinais de erro. Por quê? Porque eu parei a comunicação. Mas uma vez que eu coloco de volta, a comunicação ela se restabelece sozinha. Por que ela se restabelece sozinha? Porque a gente setou para busca automática. Como a gente setou busca automática? Scan automático dos slaves, entendeu? Uma vez que você tem isso, ele busca sozinho. Certo? É só isso. É uma comunicação muito prática, muito simples. Se for conveniente, depois eu mostro a gente comunicando diversos dispositivos Mandibus, mas a lógica é a mesma. Tá? Obrigado.